Você já deve ter ouvido que na Venezuela o povo está passando fome e sofrendo com o governo ditatorial. No JTT de hoje a gente mostra as verdades e as mentiras sobre a situação na Venezuela e também a atuação de países como os Estados Unidos que atuam no saqueamento das riquezas do país caribenho, como por exemplo o petróleo, que responde por 90% das exportações venezuelanas. O país é um dos 15 principais produtores da matéria-prima no mundo. Acompanhe. Muitas vezes se diz que lá é uma ditadura, que lá é tudo imposto, que lá não é decidido. Pelo contrário, a Venezuela tem uma experiência e construiu nesses mais de 14 anos um processo de participação popular, de organização popular, desde os bairros, das comunidades, dos conselhos comunais. Qualquer pessoa pode chegar a uma reunião, participar dos conselhos, falar a sua opinião e construir junto as decisões sobre como deve ser o seu bairro, como devem ser as políticas, em que o governo deve investir e também sobre o país. A Venezuela ela era um país extremamente agrícola, antes de descobrir o seu potencial de exploração de petróleo, né? A partir do momento que se descobre esse potencial e começa-se a explorar o petróleo na Venezuela, se foi se substituindo a economia de agricultura, de produção de alimentos, de base agrícola. Era um país extremamente produtor de café, cacau, pelo seu clima, etc. Deixou de produzir produtos de alimentação e passou a viver só da exploração do petróleo, né? Ficou dependente da exploração de petróleo, acabou com a agricultura e não desenvolveu nenhum outro tipo de a indústria nacional, nada disso. Significa que ela é um país dependente da importação de outros países. Ela vende e exporta o petróleo, mas toda a alimentação, 80% da alimentação, por exemplo, que é consumida na Venezuela, ela é importada, porque acabou com a agricultura, né? Vive dos serviços do petróleo, é conhecido isso como o mal do petróleo. E tinha governos extremamente entreguistas, né, que fizeram isso com a Venezuela. Foi se construindo um processo de conscientização e quando o Chávez ganha as eleições, se muda toda essa política. Então eles passam a valorizar o petróleo, não entregar mais o petróleo de graça e principalmente utilizar o petróleo para o bem-estar do povo e não para o bem-estar de uma pequena elite venezuelana. Se utilizou para desenvolver a agricultura, para retomar a agricultura, para desenvolver educação gratuita. Então na Venezuela 80% da população estuda, se acabou com o analfabetismo, todas as pessoas têm acesso à educação básica, educação universidade gratuita, não havia nada de saúde, hospitais, não existia na Venezuela. Hoje você anda em qualquer bairro, comunidade rural, existem os postos, os hospitais. É isso que está em jogo. Porque a Venezuela fez um processo de dizer, não, a gente não vai mais entregar o petróleo de graça, a gente quer que nosso produto seja vendido com o valor que deve ser vendido e que esse recurso seja usado para o bem do país, para o povo venezuelano. É isso que agora está em jogo. Retornar aqueles anos de 80, 90 na Venezuela, onde a Venezuela entrega o petróleo de graça e uma pequena elite venezuelana se beneficia disso e deixa o povo passando necessidade, passando miséria e passando fome. Como é um país extremamente dependente ainda da importação, não conseguiu desenvolver, porque 14 anos é pouco tempo para desenvolver, retomar a produção agrícola, ela ainda depende muito da importação. Só que as empresas que controlam a importação são empresas de direita e é uma única empresa. E essa empresa faz com que o produto de importação não entre para a Venezuela e as prateleiras, os mercados fiquem vazios. Então essa é um bloqueio econômico, é um bloqueio de entrada de produtos, é um bloqueio também financeiro que faz elevar a questão da moeda, né, a inflação na Venezuela, e há um objetivo claro de voltar a esses tempos anteriores aonde os Estados Unidos principalmente é o promotor desse processo de bloqueio, desse processo midiático, que fala de ditadura, que fala de crise humanitária, que fala de fome, que fala de miséria, para criar todo esse sentimento que justifique uma intervenção de qualquer tipo, inclusive militar, na Venezuela, para poder sobretudo se apropriar novamente do petróleo venezuelano, do gás venezuelano, de outras riquezas que a Venezuela possui e que os Estados Unidos perderam toda a guerra que travaram no Oriente Médio, né? Ficaram vários anos no Iraque, na Síria, fazendo guerra e tiveram grandes gastos militares e não conseguiram conquistar e dominar o território como eles queriam, porque o povo lá lutou e resistiu, e agora voltam a olhar para a América Latina, principalmente para a Venezuela, porque a Venezuela continua resistindo
resistindo e dizendo que não vai entregar o seu território, não vai entregar o seu petróleo e vai continuar sendo um país soberano, um país que defende a sua pátria, que defende o seu povo e que defende as ideias de uma pátria livre, de uma América Latina livre, né? Porque é o povo que segue resistindo e por isso Maduro segue no poder, porque o povo quer ele lá, é o povo que elegeu e é o povo que segue mantendo o Maduro como presidente. E é isso que nós devemos defender e ter essa clareza. Há toda uma desinformação construída hegemonicamente pela mídia comercial. Os meios de comunicação alternativos, como o Portal Desacato, como outras mídias comunitárias e alternativas, têm um papel fundamental no sentido de construir a contra-informação para que a classe trabalhadora tenha acesso a uma outra informação e possa, dentro das organizações sociais brasileiras, fazer o contraponto no sentido de defender as conquistas da Revolução Bolivariana, construir a defesa dessa referência que é para as organizações sociais o processo venezuelano, que, como todo processo de transformação social, tem os seus limites, tem os seus erros, porém nunca deixou e nunca deixará de ser uma referência de luta para a classe trabalhadora de toda a América Latina. Estamos dando a batalha mais hermosa que se haya dado por Venezuela. Estamos victoriosos y vamos a seguir venciendo. Digo desde aquí, desde mi corazón, que viva la unión de los venezolanos, que viva nuestra patria en paz y que vivan los trabajadores eléctricos. Siempre, siempre, hasta la victoria, siempre venceremos. Buenas noches, Venezuela.